Bom dia, bom dia. Graça e paz a todos, amém? Irmãos, como ontem eu deixei à noite um recado, um vídeo dizendo que hoje eu estaria trazendo aqui uma palavra de Deus, um devocional. Eu estou aqui, com a Bíblia na mão e eu quero trazer essa mensagem que o Senhor falou no meu coração para a vida de cada um de vocês, amém? Espero que estejam todos bem. Se não tiver, ora ao Senhor. Abra o teu coração agora nesse momento para ouvir a palavra de Deus, porque é uma palavra que liberta, é a palavra do Senhor que vai trazer conforto e paz para a tua vida nessa manhã. Amém? A palavra que o Senhor me deu foi lá em Salmos, no capítulo 121, no versículo 1 somente, tá? E eu vou estar lendo agora juntamente com vocês, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos uma grande confirmação de que o Senhor, no início de tudo, Ele criou tudo, criou o mundo, criou o céu, criou a terra, criou os peixes, criou os animais, criou o mar, tudo o Senhor criou, tudo Ele fez, inclusive a mim e a você. Ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos, então nós precisamos ligar o nosso pensamento ao Senhor, ativar nossa fé e crer que o Senhor é aquele que tem o controle das nossas vidas nas mãos dele. Mas para isso é preciso nós entregarmos esse controle a ele, entendeu? Nós estamos no mês de setembro amarelo, e essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração nessa manhã, porque lá atrás, há uns anos atrás, se eu não me engano, assim, uns 17, 18 anos atrás, eu tive uma depressão. Uma depressão que foi da noite pro dia. Eu trabalhei, voltei para casa, já não me sentindo bem no ônibus, e dali tudo começou. Nesse período, eu não estava firmada em Cristo totalmente. Mas o que é não estar firmada em Cristo totalmente? Eu não estava, assim, firme. Eu só ia, às vezes, num culto. Eu tinha uma mentalidade diferente do que realmente é servir a Cristo, andar com Cristo. O pensamento que eu tinha era assim: vou no culto receber uma palavra, receber uma bênção. E sim, quando nós vamos ao culto, nós recebemos aquela palavra, ouvimos aquela palavra, somos abençoados, porque o próprio Deus, ele está lá. E a motivação que eu tinha era totalmente errada. Igual, assim, muitas pessoas hoje ainda têm, mas por não saber realmente o certo. Eu, naquele momento, eu era leiga nesse ponto. Eu não sabia realmente o que era o certo. Como cultuar ao Senhor corretamente. E hoje eu sei que cultuar ao Senhor vai muito além de eu somente ter aquele compromisso. Não, domingo eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que estar lá domingo. Domingo é o domingo do Senhor. Não, todos os dias é o dia de cultuarmos ao Senhor. Com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, com o nosso caráter, na maneira que nos comportamos quando algo de ruim acontece, ou alguém nos trata mal, alguém nos afronta. Então essa
é a maneira que nós podemos demonstrar Cristo em nossas vidas. É uma maneira que nós também devolvemos a Ele, cultuamos a Ele com o nosso coração, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Entenderam? Então, assim, eu não pensava dessa maneira. E hoje eu penso. Hoje eu aprendi. E eu acredito que você também irá aprender. Então, lá atrás, como eu estava falando, quando eu tive essa depressão, eu passei um processo muito, muito ruim. Eu tinha um filho, eu tenho filho, tenho 2 filhos, né? Hoje, para a glória de Deus. Mas na época eu tinha só o Mateus. Mateus hoje está com 24 anos, ele era pequeno. E eu, em todo o tempo, porque assim, a depressão, vocês sabem que a depressão é algo que vai definhando a pessoa aos poucos. Por quê? Porque o início de uma depressão é o desânimo, é a tristeza, você não sente vontade de sorrir, de conversar, de se alimentar, de andar, de tomar banho, de se arrumar. Eu não tinha essa vontade. E muitas pessoas também têm o desejo de não viver mais. Porque elas pensam assim, elas sentem assim. Para que viver se eu hoje tô dessa maneira? Mas eu não. Eu, mesmo não estando, né, firme, constante na presença do Senhor naquela época, eu coloquei no meu coração, tive aquela força em Deus, eu puxei e pedi ao Senhor: Pai, não me deixa morrer, eu tenho um filho para criar, tenho um filho que precisa de mim, de ser exemplo na vida dele. E eu pedia tanto ao Senhor para eu não morrer. E eu ficava deitada, eu emagreci tanto, tanto, tanto. E a única coisa que eu me alimentava mesmo era da palavra. Eu não sei como eu não fiquei desidratada, como eu não fiquei internada. Na verdade eu sei. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vinha, ele me consolava, ele me dava uma água que era uma água das fontes de águas vivas. Uma água que jorra sem fim, que é a água, que a água natural não nos supre nesse momento. Ele me dava um alimento que não era um alimento físico. Quem estava necessitando de alimento e de água era o meu espírito, não era a minha carne naquele momento. Então eu preciso compartilhar com vocês isso que eu passei, que eu lutei e eu venci. Porque eu olhei para o meu Deus, que é o alvo. Eu olhei para os montes. Foi dali que veio o meu socorro. E no meu pensamento vinha, no meu espírito vinha, que o Senhor, Ele fez os céus e a terra. O que era uma depressão para Ele? Nada. E ali eu comecei a orar, eu vivia com a palavra do Senhor, a Bíblia do meu lado. Eu abria a palavra, eu estava com preconceito de buscar ajuda médica. Na época eu tinha um plano de saúde, eu tive um preconceito. Não tenha preconceito de pedir ajuda. Se você é aquela pessoa assim que já é servo do Senhor, que já é filho de Deus, que caminha com Cristo, não tenha preconceito de pedir ajuda médica. Os especialistas estão aí para nos ajudar. Eu fui ao médico, minha mãe me levou. Porque eu só conseguia andar com alguém carregada, fraca. E o médico me receitou, né, o que eu tinha que tomar,
que não seria para sempre, era só por um tempo, que tudo tem o seu tempo certo de iniciar e de terminar. Mas depende da gente. E ele passou a medicação e dali eu fiquei um mês com aquela medicação em casa e eu não tomei. Por quê? Por preconceito. Tive preconceito de ir no médico, fui. Depois tive preconceito de tomar o remédio, não tomei durante um mês. E aí eu me peguei um dia e falei, meu Deus, a sua parte, Senhor, o Senhor faz. Mas e a minha parte de cuidar de mim? Eu preciso fazer e não estou fazendo. Eu preciso confiar no Senhor e demonstrar essa confiança de que nada de mal vai me acontecer. Eu tinha medo de tomar remédio e ficar dopada. No início eu fiquei um pouquinho, sabe? Aí me bateu aquele... Quando eu comecei a tomar, me bateu aquele desespero. Que meu filho me chamava, mãe, olha isso. Nossa, foi o pior período da minha vida. Não poder olhar um trabalhinho do meu filho da escola. Foi um período muito ruim. Mas, para a glória do Senhor, hoje eu tô bem. Tô aqui para compartilhar, porque eu acredito que tem pessoas nesse momento passando por essa situação de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, sabe? Cada sentimento ruim, cada pensamento ruim. Então, assim, eu tô compartilhando porque hoje eu sou livre, eu sou feliz, eu estou bem, estou aqui para dizer que eu venci a depressão. Eu venci porque eu creio no Deus que Ele opera milagres. O mesmo Deus que está lá no livro de Gênesis, aonde Ele criou, a terra era sem forma e vazia, diz a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele criou de tudo aquilo ali, Ele fez. Ele disse, haja luz, houve luz, aonde habitava trevas, sobre o abismo das águas. E o Senhor, Ele disse, haja luz, e houve luz. E eu digo para você nessa manhã, que haja luz dentro da tua vida, que a luz de Cristo ilumine o teu coração, a tua mente, as tuas emoções, a tua casa. Esse quarto escuro não é para você. Esse quarto escuro não é um lugar que é para você ficar. Não é um lugar que Deus quer que você fique. A tua vida, ela é um canal, ela é uma vida que será usada para edificar vidas, assim como hoje eu estou aqui. Há 17 anos atrás eu vivi isso. E hoje é o meu primeiro dia que estou abrindo aqui um vídeo no YouTube para falar esse testemunho. Eu já dei esse testemunho na minha igreja, já dei esse testemunho em outras igrejas, mas no YouTube, na rede social, que é onde as pessoas elas entram para poder ver algum vídeo. Eu vim aqui hoje gravar algo que vem edificar a tua vida, te curar, porque Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, mas é preciso que nós venhamos acreditar nisso, acreditar nessa palavra, colocar Ele em prioridade, entregar nas mãos dEle tudo que tem acontecido. A mensagem do Salmo 121, primeiro versículo,
Elevar os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Ele é o socorro presente na hora da angústia. E se você está angustiado, Cristo tem resposta para você. Cristo tem a solução para a tua vida. Amém? É só até aqui. Eu creio que você será abençoado. Quem estiver passando por alguma situação dessa, coloca o seu nome aqui no comentário que eu estarei orando pela tua vida. Amém? Procure uma igreja mais próximo da sua casa, da sua região. Se você é aqui de Bangu, Senador Camará, Viegas, é a região onde eu moro, me procura que eu passo o endereço da igreja onde eu estou caminhando, congregando nesse momento. E você será muito abençoado. Amém? Fecha seus olhos, eleva o pensamento ao Senhor. Se quiser, fique de pé. Se quiser, se ajoelhe. Fique sentado mesmo, fecha seus olhos, eu estarei orando pela tua vida. Pai, nesse momento, eu venho te agradecer pela vida de cada pessoa que estará assistindo a esse vídeo. Ainda que seja 1 ou 2, mas que a tua palavra ela venha entrar no coração e na mente dessas pessoas, para que possam ser curadas, libertas e livres dessa situação de depressão, de síndrome de pânico, de qualquer coisa, qualquer angústia, algo que venha tentar apagar o brilho delas, que a tua luz venha brilhar sobre elas, que a paz do céu, que excede todo o entendimento, possa nesse momento estar acalmando, aquietando a alma de cada uma dessas pessoas, Pai. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que grandes testemunhos sairão através desse vídeo, que vidas serão curadas, libertas e transformadas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Fica na paz de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz, a alegria, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Fica na paz. Jesus te ama.